Se você é um trader que mesmo tendo um setup, uma regra de coloração, não consegue compreender por que termina o dia ou a semana no vermelho, ou até mesmo já teve a impressão que o mercado só vem buscar seu stop para poder ir embora sem você, se você se identificou com alguma dessas duas situações, fique nesse vídeo que esse vídeo é exatamente para você. Caso você não me conheça, eu me chamo Ademir e sou do canal RL Trader. Já ajudei algumas pessoas a entender o gráfico com mais clareza e por esse motivo eu venho trazer esse conteúdo aqui para que alcance mais pessoas. Então, caso você não seja inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações, deixe seu like para toda vez que nós lançarmos um vídeo, o YouTube te notificar. Então vamos para mais um vídeo. Eu já auxiliei algumas pessoas a entender e compreender o gráfico com mais clareza. E por esse motivo eu trouxe esse conteúdo para que possa alcançar mais pessoas. A maioria das pessoas que não tem informação acerca do day trade recorrem ao YouTube para buscar informações, para poder entrarem e entender um pouco mais desse universo tão grande que é o day trade. Muitas pessoas, quando querem saber informações acerca do day trade, recorrem ao YouTube, assim como eu recorri também. Porém, eu estou trazendo esse conteúdo porque é o tipo de conteúdo que eu gostaria de ter tido acesso quando eu iniciei. Que tipo de conteúdo é esse? Conteúdo que te ensina e te mostra a entender o gráfico como ele é, e não setup ou regra de coloração que muitos canais do YouTube te conduzem a grupos de Telegram. Eu não sou contra nenhum tipo de regra de coloração ou setup, mas o que as pessoas não nos ensinam é que nós temos que validar antes de colocar na conta real. Nos grupos de Telegram por aí, tem vários setups e regras de coloração até gratuita. Porém, ninguém te orienta ou te ensina que você tem que validar ele antes de usar na conta real. As pessoas passam facilidade, as pessoas passam que você, na semana seguinte ou no mês seguinte, já vai estar a sua vida transformada, e não é bem assim. Então, através desse conteúdo, eu venho explicar de uma maneira mais didática. Mas antes de irmos para o gráfico, tenho algo que é muito importante que eu não posso deixar de falar antes de mostrar qualquer coisa no gráfico. A questão de mentalidade emocional. É muito importante nós estarmos com a nossa mente e o nosso emocional alinhado para poder operar. E isso é um dos pontos que ninguém me falou quando eu comecei. Eu só fui descobrir bem depois, quando já tinha testado muito setup, muita regra de coloração, e eu não tinha informação de que a mentalidade e o emocional são pontos fundamentais para que você seja bem-sucedido. E se você também acha importante que a questão da mentalidade emocional são pontos cruciais para você ser lucrativo no day trade, deixa nos comentários para que eu possa saber que você também tem interesse e eu possa, num próximo vídeo, trazer mais profundo esse assunto para que possamos juntos caminharmos nesse mundo tão vasto que é do day trade. Essa parte de mentalidade é tão importante que Mark Douglas fala em um dos seus livros que um trader consistente nasce fora da tela. E essa frase eu fiquei refletindo por algum tempo e vi que ela tem o seu valor e tem um fundamento muito grande. E não é só operacional. Nós temos que tratar também da nossa mentalidade e tratar do nosso emocional. Mas antes de irmos para o gráfico, eu queria mostrar para vocês o seguinte. Eu também já operei com muitos indicadores. Dá uma olhada nesse setup aqui. Aqui eu tenho uma tela pequena com MetaTrader. A proposta desse operacional é você operar através do MetaTrader. Então tem aqui indicadores, regra de coloração. E no Profit, você pode acompanhar aqui comigo, ó, gráfico de 5R, o dólar. Esse operacional é só do dólar. Então eu tenho aqui, no gráfico de 5R, eu tenho canal, eu tenho indicador, eu tenho regra de coloração, eu tenho outro indicador aqui embaixo, eu tenho um segundo indicador aqui embaixo e um terceiro indicador aqui embaixo, somente no gráfico de 5R. Ao lado, eu tenho um 2MV correlação e aqui um Times in Trades. À esquerda da tela, eu tenho um gráfico
de 8R com duas regras de coloração, mais um indicador aqui embaixo. Aqui eu tenho um indicador de volatilidade e aqui um 12R do dólar com regra de coloração e mais alguns indicadores só no gráfico de 12R. Então você pode ver o quão colorido era esse setup, tanto no Profit quanto no MetaTrader. Olha, tem gente que olha isso aqui e fala que é difícil de compreender, mas na ocasião eu consegui até entender como operar isso aqui, mas era muito complexo. Por quê? Porque um indicador dava compra, a regra de coloração não confirmava. A regra de coloração dava venda, porém outro indicador não confirmava. E nós sabemos que tudo é confluência. Não existe exatidão. Você toma sua decisão através de confluências. Tive também a oportunidade de operar com planilha quantitativa, que assim algumas pessoas dizem, né? Então nós temos aqui o gráfico. Esse gráfico tem um indicador aqui, um half trend. Tem regra de coloração. Essa regra de coloração é nativa do Profit, é a Euroinvest. Se você procurar aí no Profit Euroinvest, é essa aparência que vai ter. 10R e o 15R. Do lado esquerdo, eu tenho aqui o índice diário, os estrangeiros, os bancos e pessoa física. A UBS, a quantidade da UBS, o preço médio dela e a agressão, se está positivo ou se está negativa. Tenho também a XP, JP Morgan e a Ágora, que é o Bradesco. Aqui eu tenho o saldo de agressão do mini e do cheio. Aqui eu tenho a volatilidade, onde me mostra a abertura, o fundo, o topo e a diferença entre eles. Aqui eu tenho as ações, tudo isso aqui no índice. No dólar, eu tenho os DIs, eu tenho a volatilidade, eu tenho a agressão, o resultado da agressão do mini e do cheio. Eu tenho também UBS, eu tenho XP, eu tenho JP Morgan e tenho Ágora. E aqui no dólar também estrangeiro, banco e pessoa física. Imagina você operar com tudo isso de informação para poder tomar uma decisão e muitas das vezes você toma a decisão e ainda toma stop. Apesar de já ter usado muito setup, usado muita regra de coloração e os grupos de Telegram oferecem por aí, pago e de graça, hoje o meu gráfico é exatamente desse jeito aqui. Ó. Eu opero com um gráfico exatamente assim. Eu vou passar para vocês aqui. Essa regra de coloração, eu paguei por esse indicador, né? Como vocês podem ver, não tem nada demais, um half trend, uma regra de coloração. Esse indicador aqui tem de graça aos montes aí nos grupos de Telegram. Só que quando a gente é iniciante, o olho brilha, né, quando a gente vê um indicador desse. Olha a pernada aqui de venda. Olha aqui, compra, 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 venda, compra. Então a gente vê isso, a gente acaba ficando maravilhado, a gente não entende, né? A gente não conhece. Olha isso aqui. Compra, compra, venda. Então, quando a gente é iniciante, isso é um tipo de coisa que enche os nossos olhos. Ó, olha isso aqui, que coisa maravilhosa, ó. Ó, compra, compra, venda, venda, venda. Só que na realidade, as coisas não funcionam desse jeito. Você não tem noção de onde colocar o stop. As pessoas te orientam a colocar 2 blocos abaixo da sua entrada ou acima. E esse negócio nunca dá certo. Pelo menos para mim, nunca deu certo. Se deu certo para você, deixe nos comentários aqui embaixo, que eu ficarei muito feliz em saber que para você deu certo. Mas eu preciso saber se deu certo a longo prazo, porque um dia ou outro você consegue acertar, né? Agora eu quero ver se a longo prazo se isso se sustenta, né? Porque
Se a gente for analisar aqui todas as entradas, a maioria ela vai primeiro te estopar, né? Se você entra aqui, ó, comprado. Se você entrou aqui vendido, não sei se aqui, dependendo de onde você coloca o stop, ia ter te tirado. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: tudo isso aqui é ilusório. Quando você aprende a olhar o gráfico dessa maneira, quando você entende o que esse gráfico, o poder que ele tem para te ensinar a, a você fazer uma entrada mais eficiente, você fazer uma entrada por região e não por regra de coloração. Porque numa situação como essa aqui, ó, uma situação como essa, numa situação como essa aqui, ó, aonde tem uma acumulação para subir uma pernada e acontece a distribuição em cima, exatamente nessa região e nessa aqui, regra de coloração da entrada aos montes. Regra de coloração setup da entrada aos montes, você acaba tomando stop. Então a proposta que eu venho trazer aqui nesse vídeo é em compartilhar aquilo que eu aprendi e você possa ter eficácia nas suas operações. E esse é o tipo e o modelo de vídeo que eu gostaria de ter assistido quando eu pesquisei por day trade aqui no YouTube. Então, a proposta que eu venho trazer a você que está me assistindo é exatamente numa situação como essa aqui, você não fazer nada e pegar uma entrada nessa pernada aqui sem passar calor. Inclusive, eu vou ver se eu consigo, através da edição, deixar algumas operações que são exatamente a seguinte. Olha esse daqui, no dia 10/6. Esse aqui é o dia 10/6. O mercado subiu, consolidou aqui em cima e desceu. Então, você pegar, fazer uma entrada nessa região e poder pegar toda essa queda aqui. Ou até mesmo esperar ele descer e reagir após o mercado te confirmar e você ver com clareza que ele vai dar um movimento satisfatório e você possa pegar uma operação onde você surfa toda essa onda. Ou até mesmo aqui, ó. Aqui na entrada, no início do pregão, do dia 9/6, eu fiz uma entrada aqui, ó, saí aqui, por região. Mas olha só, a oportunidade que ele me deu. Olha só, a oportunidade que ele deu. Vou ver se eu consigo na edição deixar essas duas operações para você ver que região, se você entra na região, se o seu setup encaixar junto com a região do que o mercado está te mostrando, você vai ser muito mais lucrativo, você vai tomar muito menos stop, você vai sair muito mais dias positivo, muito mais semana positiva, coisa que ninguém me falou no começo. Então eu queria que você acompanhasse essas duas operações antes de irmos para o gráfico e eu te mostrar qual o tipo de configuração, o que que você tem que se atentar, o que que você tem que observar para parar de tomar stop. Vocês conferiram as duas operações? Viram que coisa maravilhosa? Coisa que eu acho que é o que nós deveríamos aprender quando começamos no day trade. Primeiro, de tratar da mente. Primeiro, de pensarmos em alinhar a nossa mente e o nosso emocional.
Porque técnica é fácil de você pegar. E eu só consegui ter esses resultados, só consegui fazer esse tipo de operação depois que eu aprendi isso aqui que eu vou te mostrar. Vamos lá. Eu separei aqui no gráfico do mini índice, isso aqui, ó. Isso aqui é a estrutura de Wyckoff. Não sei se você conhece, mas nós podemos depois trazer outros vídeos se aprofundando na teoria e nas fases de Wyckoff. Assim como Elliott também a teoria de Dow. Mas o que eu queria passar para vocês é o seguinte. Esse aqui é do dia 4 de junho. O pregão se iniciou aqui. Eu quero que você repare o seguinte. Vamos lá. Esses são os eventos das estruturas de Wyckoff. Acumulação, distribuição, reacumulação e redistribuição. Mas o que eu quero que você se atente é o seguinte. Vamos lá. Você vê que o mercado vem de uma alta. Certo? Olha só que coisa. Indiscutivelmente, ele está numa alta. Né? E exatamente aqui, exatamente nesse ponto, essa alta que ele está vindo, ela para e começa a lateralizar, alinhando os topos. Se você reparar, aqui foi exatamente onde parou a tendência. Você vê que os topos seguintes são alinhados, assim como ele também forma fundos alinhados. Então, a grande sacada é a seguinte. Se eu sei que aqui é onde parou a tendência, porque ele começou a lateralizar, eu sei que esse evento da estrutura de Wyckoff é o buy clímax. Né? Eu sabendo que aqui é um buy clímax, ele vai vir fazer o AR, o ST na fase B, o uptrust, o MSW e o TAD para depois fazer essa queda. Olha que coisa maravilhosa. Se eu identifico essa estrutura, né, eu só vou conseguir identificar essa estrutura, essa lateralidade, quando ele está exatamente aqui, ó. Na hora que ele já parou a tendência, fez o AR e o teste secundário. Esses 4 eventos são eventos pertinentes à fase A e o Wyckoff. Então, uma vez que eu identifico que aqui é a fase A, eu não faço a operação esperando os outros eventos para me poder entrar numa configuração, para mim entrar num ponto a qual meu stop vai ser muito curto e a possibilidade de ganho vai ser muito longa. Vamos lá ver aqui no dólar. Olha essa estrutura que está se formando no dólar. Isso aqui é recente. Ó, isso aqui, a tendência se encerrou, se iniciou, aliás, no dia 11 de junho. Ó, olha os eventos aqui, ó. Aqui para a tendência. Aqui o AR. Aqui o ST. Ó, com certeza, isso aqui, você vê que aqui são topos. Captura de liquidez, ele está voltando de novo para dentro da estrutura para poder fazer uma captura de liquidez e poder subir. Então, você só faz a operação, você só abre uma posição após você ter certeza de determinado evento dentro da estrutura. Eu separei aqui também o Zatec. Olha que maravilha. Aqui a tendência parou. Nitidamente nós vemos que ele vem numa tendência de alta. Certo? Ó, olha essa tendência. Ele vem subindo. Então aqui, claramente, a tendência para. O próximo fundo é o AR. Se eu sei que aqui parou a tendência, aqui é o AR. Aqui ele fez mais um teste, começou a cair, onde alinhou os topos. Eu sei que eu já posso anotar no meu gráfico que aqui é um secundário teste, aqui é um AR, aqui é um buy clímax, aqui um PSY. Então aqui eu começo a ver a estrutura sendo formada. Então, se a estrutura está sendo formada, olha só que interessante. A estrutura se formou. Certo? Ó que maravilha.
Aqui, você já fez uma linha aqui no AR e sabe que os fundos estão alinhados. Na partir do momento que, com tanta força, ela rompe esse fundo e rejeita, fazendo esse movimento voltando para dentro da estrutura, isso aqui é uma captura de liquidez. Capturando a liquidez, você sabe que esse aqui é o spring. Sabendo que esse é o spring, você sabe que é uma captura de liquidez para uma pernada de alta. Sabendo disso, a sua entrada está exatamente aqui ou aqui no reteste. Se você faz essa entrada aqui no reteste, aqui, ou até mesmo no LPS, com o seu stop abaixo do fundo, você pega uma pernada dessa sem passar nem um pouco de calor. Então nós podemos, com mais em outros vídeos, estudar um pouco mais esses eventos da estrutura de Wyckoff. Mas se você quiser pesquisar um pouco mais dessa estrutura, vale a pena você buscar, estudar. Tem muita gente boa aí, tem muita mentoria boa. O intuito não é te vender nada, e sim somente te ajudar, porque era o vídeo que eu gostaria de ter tido acesso quando eu comecei. Só tive acesso à regra de coloração, a setup, a indicador. Como vocês viram no início, o meu gráfico cheio de indicador e uma coisa tão simples, o gráfico limpo, que pode me proporcionar ganhos conforme você mesmo viu nas duas operações que eu passei há minutos atrás. E depois que você pega a manha dessas estruturas, preste atenção como que você vai começar a operar a partir de então. Você não vai entrar em qualquer lugar. Você sabe os eventos que aconteceram e os próximos que vão acontecer, porque em qualquer ativo, em qualquer estrutura, esses são os eventos que acontecem. Tudo bem que algumas situações ele não tem um reteste. Talvez ele venha, captura a liquidez no Spring e vai embora direto. Acontece. O mercado é soberano, ele faz o que ele quer. Porém, quando você aprende tudo isso aqui, o gráfico fica muito mais claro aos seus olhos, adiante de ti. E o que eu quero te mostrar aqui é o seguinte. Acompanhe comigo isso aqui. Esse é o gráfico do índice. Eu tenho algumas marcações. Ó, mais uma estrutura sendo formada aqui. Ó. Eu tenho algumas marcações no gráfico que a gente pode depois aprender, eu passar para vocês. E vai ficar muito mais fácil de você operar quando você identifica alguns eventos. Eu quero deixar para você aqui o seguinte. Esse aqui é o último pregão de sexta-feira. Hoje é dia 15. Eu estou gravando esse vídeo no dia 15 de junho. Esse pregão aqui é do dia 13 de junho, uma sexta-feira. Olha só, essa região já estava marcada no gráfico. Essa região já estava marcada. Essa POC já estava marcada. Essa POC já estava marcada. Então, o pregão abriu aqui, ficou lateral. Ó, bateu na POC, bateu na POC, bateu na POC. Respeitou. Respeitou a POC. Eu quero que você identifique o seguinte. Aqui eu tenho uma POC. Olha esse candle de força para poder romper. Ele desce e vem subindo. Olha exatamente isso aqui, ó. Olha a força que precisou ser feita para poder romper essa POC. Para quê? Para capturar a liquidez, pegar nessa região aqui, que já estava marcada no gráfico. Olha só, o quanto que desceu. Para bater aonde? Em uma outra região de interesse. Então nós temos que entender o seguinte, uma coisa que também ninguém me falou quando eu comecei, que o mercado, ele rege. Uma coisa que eu queria ter tido acesso quando eu comecei, mas ninguém me falou, é que o mercado é um jogo de interesse. Ele vai buscar regiões, como você pode muito bem ver aqui. Ele bateu nessa região de interesse.
Ele veio buscar essa região de interesse e parou em outra região de interesse. Se você tem esses dois pontos marcados no gráfico, você entra aqui, você sabe que você só... A possibilidade de você largar somente na próxima região de interesse é muito grande. Então, olha só, lateral. Se você colocar os eventos aqui, você vai ver que aqui criou-se uma estrutura, né? Aqui foi aonde os grandes players manipulam para poder pegar o stop e gerar liquidez para que ele possa andar toda essa pernada. Então, se você sabe disso, você não vai operar quando nessa lateralização. Você não vai operar, certo? Você vai esperar o mercado te mostrar o que ele quer fazer para você poder reagir. E olha que ele fez força. Olha que ele fez força para romper. Subiu. Daria para você pegar um trade aqui. Sim, daria para você pegar um trade aqui. Na hora que ele bate nessa região de interesse, na hora que ele bate nesse imbalance, nesse fair value gap, você vê que rejeita. Você vê aqui essa linha vermelha pontilhada, é uma POC. Então você vê que tem rejeição. Você entra aqui nesse próximo candle. Um stop de quanto? Vamos ver quanto que tem, de quanto que está o stop aqui. Se você entra aqui, você está com o stop 140 pontos. Ou até mesmo... Não, aqui fica muito grande. Mas ele rejeitou, já é um grande sinal para você entrar. Stop de 150 pontos. Você não entra pesado, porque o mercado é soberano, ele faz o que ele quer. E sabemos que o mercado é probabilidade, é risco. Então você entra aqui nesse candle e ó, nem tinha passado calor. Poderia ter segurado essa operação até a próxima região. Vamos ver um outro dia? Aqui, ó. Isso aqui é um outro dia. Aqui, ó. Olha só que maravilha. O mercado abre. O mercado abre. Aqui é uma região de POC do pregão anterior. Ele a oferta mostra a pressão. Ele retesta e desce. Captura a liquidez. Quebra a estrutura. Lateraliza, gerando liquidez e sobe. Olha mais uma vez, deixei até marcado aqui, ó. A força do candle que ele precisa fazer para romper essa região. Então você está vendo como que somente o gráfico ele pode te mostrar muita coisa. Os candles, simplesmente os candles limpo, ele pode te mostrar muita coisa desde que você consiga interpretar. Olha aqui, ó. Olha essa região aqui, ó. Ele sobe tudo isso aqui para nessa região aqui. Dá uma olhada. A região que ele para. A região que ele para. Topo. Tá vendo? Ó? Aqui, liquidez. Essa região, liquidez. Ele pega a liquidez, quebra a estrutura. Ó, deixei marcado aqui, ó. Quebra a estrutura. Retesta. Você podia ter entrado aqui ou aqui e pegado essa pernada de baixo aqui, ó. Até. Você podia ter arriscado esse trade até a próxima região. Qual seria a próxima região? Essa POC aqui, ó. Você vê que quando ele bate, chega na região, a rejeição entra. A demanda entra. E nós estamos falando gráfico de 1 minuto. Nós estamos no gráfico de 1 minuto. Olha como é importante você entender. Olha isso aqui que maravilha. Ó, aonde parou? Ó, olha onde o preço parou. Ó, bateu na POC. Ó, olha que maravilha. Isso aqui é POC do dia anterior. Ó, olha a força desse candle para poder romper. Olha o quanto ele desce. Desce reto. Parou aonde? Em outra POC. Então tudo isso aqui nós podemos aprender juntos. Olha isso aqui, ó. Aqui, ó. A operação que eu mostrei. Ó. Ó que maravilha. Entrada. Ó. Parou aonde? Região de interesse. Tá vendo como é claro? Olha isso aqui, ó. A operação que eu mostrei também, ó. Olha isso aqui.
Entrou, aqui é a abertura do pregão, ó. 9 horas da manhã. Você pode ver aqui embaixo, ó, onde eu ponho o mouse. 9 horas da manhã. Tá vendo? Então ele subiu, houve rejeição, região de POC. Você entra, parou na outra região de POC, ó, deu uma consolidada, entrou pressão de oferta, desceu, deu uma correção. Ó quantos pontos. Vamos ver quantos pontos deu só essa. Se entra aqui, ó. Aqui deu 595 pontos. Se você entra aqui ou segura a operação que entrou lá em cima, ó, se você segurou lá de cima, deu 1.650 pontos. Se você entrou aqui, deu 1.100 pontos. Olha que maravilha. O mercado é maravilhoso quando se entende ele. O mercado é muito bom de se operar quando você entende o que está acontecendo, entende o que está fazendo. Você viu como é muito mais fácil de interpretar? Fica muito mais claro quando você consegue entender o que o gráfico está te mostrando, sem depender de indicador, de regra de coloração, usando o gráfico dessa maneira aqui, ó. O gráfico limpo. Você faz os seus estudos no TradingView. Se você não tem o TradingView, faz um cadastro, é de graça. Você pode usar o ativo para um mini índice, um ativo chamado, vou até colocar ele aqui para você, um ativo chamado BRA50. O BRA50 da Active Trades é o ativo que a Active Trades utiliza, mas é um mini índice BRA50. O IN, ele tem 15 minutos de atraso. O BRA50, ele é em tempo real. Então você pode fazer os seus estudos, as suas análises no BRA50. Ah, mas eu quero saber do dólar. Vamos lá. Min Doll. Aqui, ó. Min Doll. Opa, escrevi errado. Min Doll. Aqui, ó, Active Trades. Esse é o mini dólar. O gráfico é o mesmo, em tempo real. Então você pode fazer os seus estudos aqui, sem muito indicador, sem regra de coloração, que não há necessidade. E você abre a sua operação no Profit. Um gráfico limpo, muito melhor de se operar, muito mais visível, você consegue entender e interpretar o que está acontecendo. E eu tenho certeza que os seus dias negativos, seus dias de loss, suas semanas negativas irão, no mínimo, diminuir, que já é uma grande coisa. Se você gostou desse conteúdo, deixe seu like, deixe seu comentário aqui embaixo para que eu possa continuar a produzir mais conteúdos como esse, a qual eu tenho certeza que irá agregar no operacional de muita gente. E até o próximo vídeo.